Gálatas 5, 22 e 23, nós estamos naquilo que nós chamamos o mês da família. E de uma forma especial, todas as mensagens estão direcionadas às famílias da nossa igreja. Nosso intuito é orar, é interceder, é ensinar a palavra de Deus, é trazer meditações para que a família, a sua família, seja uma família abençoada, para que a sua família possa receber aquilo que está no texto, que é o fruto do Espírito, que está registrado em Gálatas, no capítulo 5, o verso 22 e o verso 23. Vamos ler juntos o texto que aí está? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra viva e eficaz, ó Deus, nesta noite. Continue a falar conosco através da sua palavra e que nós continuemos sendo edificados através dela. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Alegria. Aí logo lembro do corinho, né? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Isso é verdade. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus e tão somente de quem conhece a Jesus. Mas eu não estou falando de qualquer alegria. Eu não estou falando alegria que ela é circunstancial, que é algo que acontece em nossa volta ou neste mundo que vai nos trazer alegria. Essa alegria é uma alegria perene, é um estado de satisfação extrema daquele que tem Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. A alegria esta que Paulo nos ensina, que ele vai repetir essa palavra lá em Filipenses capítulo 4, no verso 4, quando ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Percebe que quando Paulo está falando isso, ele está encarcerado. Eu vou me alegrar por estar preso, acorrentado, condenado a tomar 39 chicotadas e depois ter minha cabeça decapitada? Paulo não está alegre porque ele vai ser decapitado. Paulo não está alegre porque está num cárcere. Paulo não está alegre por estar fechado no lugar de 1,5 metro quadrado e 1,5 metro de altura, onde ele nem conseguia ficar em pé, ali onde ele fazia as suas necessidades fisiológicas, ali onde ele se alimentava, ali onde ele escrevia cartas, ali onde ele sabia que ia sair para tomar, sim, 39 chicotadas e depois ser decapitado. Mas não é essa circunstância que Paulo vai dizer, então Paulo é louco? Não, Paulo está falando de uma alegria que vem de conhecer Jesus como Salvador e Senhor. É essa alegria que é o fruto do Espírito, que faz parte deste gomo do fruto ou desse cacho de frutas, né, comparado talvez com um cacho de uva, aonde tem ali o fruto, que aquele gomo do fruto que é a alegria, que Paulo diz que nós precisamos ter na nossa vida como família, na nossa vida como pais, como esposo, como mães, como filhos, como pessoas que estão dentro de um grupo familiar e que vivem no mesmo lar e precisam então buscar essa satisfação extrema que é conhecer Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Quando nós começamos a observar essa alegria que vem do Espírito Santo de Deus para nós, eu lembro que eu li um livro do Billy Graham chamado O Cristão Fiel, e nesse livro ele diz que num verdadeiro lar, aonde há o Espírito Santo, até a chaleira canta de alegria. Até a chaleira canta de alegria, porque há alegria no lar.
Tudo bem, pastor? Você está dizendo, então, que eu preciso ter a alegria no meu lar? Então, como nós podemos desenvolver essa alegria que vem do Senhor em nós? Você não pode. Eu não posso desenvolver isso. Eu só posso desenvolver aquilo que nós pregamos na quarta-feira, que são as obras da carne, que nós já conhecemos tão bem, que está na palavra de Deus. Tudo aquilo que está no nosso coração pecaminoso, que é ruim, que é mal, e isso nós podemos desenvolver, mas eu não posso desenvolver o fruto do Espírito. Mas eu posso, e você pode, permitir que o Espírito Santo desenvolva a alegria no seu lar. Nós podemos fazer isso. Para viver uma alegria genuína do Espírito Santo em nossa família, nós devemos buscar, acima de qualquer coisa, o reino de Deus. Se você olhar para a sua vida hoje, para o seu lar, para a sua casa, você tem certeza, você tem convicção que há uma alegria verdadeira no seu lar? Para que haja essa alegria, a família não pode ser prioridade. Embora a gente possa pensar aquilo que é mais precioso para mim, aquilo que é mais importante na minha vida é a minha família. Se nós pensarmos assim, não há alegria no nosso lar, porque aquilo que tem que ser prioridade na nossa vida é o reino de Deus em nós. É o reino de Deus, a vontade de Deus na nossa vida, na nossa casa, a partir da minha vida. Quando eu permito que essa alegria, que o reino de Deus esteja na minha vida, nós vamos viver aquilo que está em Romanos capítulo 14, o verso 17 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. É Deus, pela instrumentalidade do teu Espírito Santo, que promove a alegria no nosso lar. É Deus, pela instrumentalidade do Espírito Santo, que nos faz entender que a nossa família é importante, mas ela nunca deve estar acima do nosso relacionamento com Deus. Ela nunca deve estar acima da vontade de Deus em minha vida. A minha família, ela é muito importante, mas eu preciso buscar o reino de Deus, porque buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, é entender que eu estou, então, colocando Deus como prioridade em minha vida. Porque se eu colocar Deus como prioridade na minha vida, Deus vai suprir as necessidades da minha família. É tão certo quanto 2 e 2 é 4. É entender que se eu quero ter uma família abençoada, que haja alegria, que haja paz na minha família, Deus tem que ser prioridade. A vontade dele deve ser estabelecida na minha vida, na minha casa, a partir da minha vida. O Senhor Jesus nos ensina, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Que coisas? Aquilo que você procura para suprir a sua família. O pão, o alimento, o teto, o sustento, a presença de Deus. É Deus quem concede isso a nós. É Deus quem nos concede o trabalho. É Deus quem nos concede a saúde. É Deus quem nos concede a oportunidade de poder crescer profissionalmente, de crescer de forma harmoniosa na nossa família. Nós dependemos completamente de Deus, então não se pode fazer uma equação e nessa equação colocar Deus de fora, não sendo prioridade, porque tudo vem dele. A nossa vida, a nossa saúde,
a nossa família, a nossa condição de poder fazer as coisas pela nossa família, se nós queremos ter uma alegria plena na sua casa, nós precisamos estar na presença de Deus. O salmista já entendia isso no Salmo 16, quando ele afirma: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Se nós queremos fazer com que a nossa família seja uma família abençoada a partir da sua vida, a partir da sua vida, Deus tem que ser prioridade. Prioridade no seu relacionamento com Ele. Prioridade na sua vida de oração. Os pastores aqui da nossa igreja têm conversado com pessoas da nossa igreja, com pessoas fora da nossa igreja, pessoas que se achegam por conta das suas lutas e das suas dificuldades, e nós ouvimos, a gente não tem a resposta mágica, mas nós temos a resposta certa: vida de comunhão com Deus, relacionamento com Deus, relacionamento íntimo com Deus. Só Deus pode abençoar a sua família. Só Deus pode ressuscitar aquilo que está morto. Só Deus pode curar as feridas abertas na sua família. Tão somente Deus. Uma outra coisa que uma família precisa fazer e que busca a Deus de forma como prioridade é não se conformar na sua vida pessoal e na sua vida familiar com a injustiça. Você deve bater de frente em sua casa, na sua vida pessoal e na sua vida familiar contra a injustiça. Você deve condenar todo ato incorreto dentro do seu lar. Você deve purificar, você deve santificar o teu lar. É uma guerra, irmãos. Não existe brincadeira neste mundo. O diabo está aí querendo destruir a sua família, querendo destruir o seu casamento. Não podemos mais brincarmos de ser crentes, porque o diabo não brinca de ser diabo. Se ele puder, ele vai destruir você e vai te levar para o inferno. E nós precisamos estar alertas. Precisamos buscar o reino de Deus, precisamos buscar a vontade de Deus, precisamos dizer não ao pecado, não à corrupção, nas pequenas coisas. Eu dou graças a Deus na minha casa, porque, um exemplo, nunca no meu lar entrou nem um CD e nem um DVD pirata. Crente não deve agir assim. Mas é tanta porcaria, é pela porcaria que se começa. É das coisas mínimas que você aprende a ter uma vida digna, justa e respeitosa na presença do Senhor. Ensinar os filhos aquilo que é certo. Não permitir aquilo que é errado, por menor que seja. Por mais que o mundo possa dizer que algo é normal, não é normal. Se a Bíblia diz que é pecado, que é condenável, você, hoje, aqui, se tem algo na sua casa que está errado, se acerte com Deus. Jogue isso fora. Não permita que o diabo tenha direito de agir na sua vida e na vida da sua família. Pense nisso. Às vezes nós temos algum tipo de comportamento que damos legalidade ao diabo para trabalhar na nossa vida. E nós precisamos estar atentos, espertos, vigilantes. Se tem alguma área da minha vida que ali tem uma ação maligna, eu tenho que entregar isso para Deus. Senhor, me liberta disso. Tenha misericórdia da minha vida. Abençoa minha família, nos livre dessas coisas, para que minha família seja uma família feliz, abençoada,
para que a alegria do Senhor, e pensando em alegria, quando Paulo diz que um dos gomos do fruto do Espírito é a alegria, e a alegria é comunhão com Deus. Porque quando nós estamos perto do Senhor, há plenitude de alegria, contentamento, satisfação, em saber que a minha vida é uma vida de lutas, que a minha vida é uma vida de dificuldades, mas que eu não me alegro com o meu pecado, que eu me entristeço com o meu pecado. Diz que alguém perguntou para um pastor: pastor, o senhor prega tudo? O senhor vive tudo que o senhor prega? Ele falou: claro que não. Eu sou um pecador, mas eu choro os meus pecados. E nós devemos chorar os nossos pecados e pedir a Deus força para que possamos viver uma vida justa e uma vida reta na presença do Senhor. Nós precisamos compreender que nós precisamos agir de uma forma tal para que a harmonia seja cultivada no nosso lar, da forma correta, da forma certa. Existe um pensador que escreveu o seguinte: a palavra convence, o exemplo arrasta, mas só a prática é que define o resultado. Nós precisamos não só falar, não só ensinar, mas nós precisamos viver a harmonia e a alegria no nosso lar. Quantos pais nós temos aqui nesta noite? Levante as mãos, levante a mão. Fique com a mão levantada. Quantos projetos de pai nós temos aqui? Projeto de pai é aquele que sonha ser pai um dia. Ok? Levante a mão aí. Pai em potencial. Olha lá, tem lá em cima lá. Que benção. É isso aí. Você sabe uma coisa que eu aprendi? Pode abaixar. Você sabe uma coisa que eu aprendi? Que o pai define a alegria e a harmonia no lar. Sabe por que eu digo isso? Porque quando nós éramos crianças, pouco tempo, agora, dias atrás, eu lembro que o meu pai, quando chegava em casa, e infelizmente ele era dependente alcoólico, sempre quando ele chegava em casa, acabava a alegria da casa. Porque ele chegava, passava, descia do ônibus, passava no bar, bebia e voltava para casa. Ele estava embriagado. E quando ele estava embriagado, ele era o tipo da pessoa que ficava depressiva, ele tinha profunda depressão e ele brigava muito. Brigava muito com a minha mãe, era violento, ele quebrava algumas coisas. Por muito tempo na nossa casa, nosso prato era prato de plástico, ou prato esmaltado, lembra do prato esmaltado? E os copos também eram de plásticos ou esmaltado, porque na violência ele quebrava tudo. Então, eu aprendi que quando eu era criança e nós passamos por uma situação dessa, sem entender, é interessante isso, eu era muito novo, eu tinha 7, 8 anos, mas sem entender. Mas Deus nunca me fez esquecer essa frase que eu falei, que foi: os meus filhos nunca vão viver isso. Olha, um menino de 7 anos já pensando em filho, e eu pensei: os meus filhos nunca vão viver isso. E pela graça de Deus, eu não era nem crente, nem conhecia Jesus, Deus me chamou e Deus me proporcionou que os meus filhos nunca vivessem e nunca viveu esse tipo de comportamento no meu lar. Pela graça de Deus. E eu aprendi que é o pai, Dimas, que define a harmonia no lar. Se um pai é aquele que chega com um saco de pão na mão, um leite, se não tiver leite, faz um chá de erva cidreira, não é não, Léo? E come com pão, precisa ser manteiga, a manteiga está muito cara, mas pode ser uma margarina doriana mesmo. Né? Tudo faz mal mesmo, então pelo menos, né, ora a Deus, consagra a Deus, né, Samuel Chinta? Consagra a Deus
e a gente... É o pai que define a alegria no lar. É interessante isso, porque é responsabilidade do pai, você que é projeto de pai, né, Israel? Né? Você que é projeto de pai, né? Cadê meu neto? Cadê meu neto? Você que é projeto de pai, você tem que ter essa responsabilidade e essa consciência de que é você que traz a alegria do Senhor para o seu lar. Eu vi uma história linda de um casal, de uma mulher que apanhava do marido. E ela batia no marido, batia nos filhos, e os filhos olhavam a sua mãe na beira do fogão, chorando, fazendo aquela comida de domingo, porque ela precisava fazer, e o pai embriagado, e os filhos chorando, porque havia a mãe chorando, mas um dia aquela mãe conheceu um grupo de irmãs, irmã Márcia, que oravam por ela. E ela foi participar da igreja dos nossos irmãos da Assembleia de Deus, e nós temos aqui também a nossa arte companhia aqui, né? E as irmãs lá tinham um círculo de oração. E elas oravam por aquela mulher. E ela levava as suas demandas, Elcio. E elas oravam, e quando elas oravam, Deus começou a mudar a família dela. E o marido começou a ver mudanças na mulher e começou a ver que a mulher não chorava mais, ela louvava a Deus, aprendeu os corinhos, aprendeu os hinos e louvava a Deus ali. E aí aquela mulher pegou suas crianças e levou as suas crianças também, e as crianças aprenderam a palavra de Deus, e o marido dela foi para a igreja, porque foi um grupo de homens guerreiros, eu acho. Cada homem um guerreiro, foi um grupo de homens e começou a orar e fazer amizade com aquele homem. Aquele homem se converteu. E agora sua mulher não chorava mais na beira do fogão. Ela cantava hinos, o marido cantava com ela, e as crianças estavam felizes, porque Jesus fazia parte agora daquela família. Aquele marido não vinha mais bêbado para casa. Ele vinha alegre, cantando o hino, não passava mais em bares da vida, mas ia direto para casa, sustentava a sua família, e a sua família se tornou uma família alegre e abençoada, porque Jesus fazia parte agora daquela família. É isso que Jesus faz nas nossas vidas, quando nós permitimos que Ele possa mudar a nossa família. Por isso que é importante que cada um de nós possamos ter plena comunhão com o nosso Senhor. Como famílias cristãs, precisamos entender que a alegria, como fruto do Espírito, está acima de circunstâncias e bens terrenos. Essa alegria que o Senhor nos concede não depende tão somente, não depende de forma alguma da nossa condição financeira. Quantos de nós passamos lutas financeiras, dívidas, e temos dificuldades, e por conta de baixos salários, por conta de desemprego, quantas pessoas enfrentam enfermidades em casa? De repente está tudo bem, e aí logo em seguida fica um alvoroço, e nós temos que enfrentar lutas na área da saúde, na área do desemprego, perdas diversas, falecimento, como nós perdemos pessoas queridas neste tempo de pandemia. Como nós perdemos? Quantas pessoas aqui perderam entes queridos, amigos, irmãos, familiares, tantas pessoas que nós perdemos, e Paulo vai dizer para cada um de nós: alegrai-vos no Senhor. Paulo ensina para nós que ele aprendeu o segredo da vida. Sabia ter muito, sabia ter pouco, saúde, doença, preso, livre. A alegria dele era o Senhor Jesus. A alegria dele não era uma circunstância. A alegria dele era uma pessoa, Jesus, no seu coração. É por isso que a palavra alegrai-vos
no Novo Testamento ocorre 72 vezes. E Paulo, mais uma vez, vai dizer para nós, alegrai-vos. Alegrai-vos para que nós possamos ter uma vida abençoada e equilibrada na presença do Senhor. Nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus. Nós precisamos mostrar à nossa família, através da nossa vida, a partir da nossa vida, que em Jesus, há plena alegria e satisfação. É tão importante isso para que nós possamos ter uma vida abençoada. E em terceiro lugar, como famílias cristãs, podemos ser portadores das boas novas. Quando Jesus nasceu, o anjo disse àqueles homens: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de alegria que será para todo o povo. Em Atos 8:8, quando o povo recebeu a palavra de Deus, a Bíblia diz que houve grande alegria naquela cidade, porque conheceram a salvação em Jesus. Quando Felipe pregou para o eunuco também, e logo após ele pregar, o eunuco aceitar Jesus como Salvador, ser batizado, quando eles estão saindo da água, o Felipe some, desaparece da frente dele, e o eunuco alegremente segue a sua vida compartilhando o Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho é alegria. E se você tem Jesus como Salvador e Senhor no seu lar, tem que haver alegria. E não só tem que haver alegria em você, mas você deve compartilhar esta alegria com as outras pessoas. Para que as pessoas também tenham a oportunidade de receber o Senhor como Salvador e Senhor, e então entender que, podendo em Jesus, eles vão experimentar a verdadeira alegria. Famílias cristãs que têm Jesus como Salvador e Senhor, têm alegria no seu lar. Se você não tem alegria no seu lar, e se você é crente em Jesus e recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, hoje é dia de compromisso. A celebração da ceia do Senhor, ela é um memorial. Ela é um memorial onde nós somos ensinados que nós temos que olhar para aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Ela é o memorial quando nós olhamos também e vemos que esse Jesus que morreu por nós, ele um dia voltará. Mas ela também, ela nos ensina que nós temos que olhar para dentro de nós, examinar o nosso coração, examinar a nossa vida e buscar a compreensão de que se há realmente alegria no meu lar e o que eu preciso fazer para que haja alegria no meu lar. E nós já destacamos aqui que nós precisamos ter Deus como prioridade na nossa vida. A ceia, ela não é feita para que eu olhe e fale: olha, pastor, a minha condição não me permite participar da ceia porque eu estou com um problema de relacionamento em casa, eu não estou bem com a minha família. Mas a ceia não foi instituída para nos afastar de Deus. Pelo contrário, a ceia foi instituída para que nós possamos orar, pedir a Deus perdão pelos nossos pecados e participar da mesa alegremente, comprometidos em fazer a vontade do Senhor, comprometidos em saber que a minha família é minha responsabilidade. A sua família é a sua responsabilidade. E você precisa, em nome de Jesus, assumir a sua posição como pai, como mãe, como filho, como filha, de cumprir a sua parte em fazer que a alegria
do Senhor, que significa comunhão com Deus, seja estabelecida no seu lar a partir da sua vida.